Tassi, mas afinal, o que é o fluxo de energia e como que eu compreendo como que funciona a mecânica do meu corpo? Então, essa é uma das perguntas que a gente recebe muito de pessoas que realmente conseguem saber e perceber que a gente é muito mais do que esse corpo físico, mas com tanta informação por aí na internet ou muito conteúdo que trata as coisas de uma forma meio mística, a gente sentiu muito de trazer isso de uma forma mais prática. Então, como que eu trago a compreensão do meu fluxo de energia para a minha vida, para o meu dia a dia, então para as minhas relações, para o meu trabalho, para uma dúvida, quando eu estou em dúvida, meu Deus, o que eu posso fazer? Então, essa é uma das perguntas que a gente mais recebe e a gente sentiu que a gente realmente, com tudo que a gente estava compreendendo e estudando, a gente podia realmente contribuir para que você consiga entender o seu fluxo de energia na prática. E o que isso significa, afinal? A gente então vai tentar falar de uma forma mais prática. Se você não entender, coloca aqui nos comentários que a gente vai ter todo um prazer de tentar explicar de uma outra forma, porque pra gente às vezes fica um pouco mais natural, tá muito vivo em nós, então a gente pode meio que atropelar as coisas, mas vamos tentar falar aqui da forma mais básica possível de como que funciona o fluxo de energia e o que é isso afinal. Então acho que é importante então a gente começar do mais básico, acho que é trazendo que o burrinho do Shrek fala muito no filme, que é: nós somos como uma cebola, nós temos camadas. Então o burrinho do Shrek é realmente muito sábio. E ele falou que a gente é como cebola e somos. Então apesar da gente só conseguir, apesar da maioria das pessoas só conseguir ver o corpo físico, que é esse mais denso, então é o que a gente toca, é o que a gente consegue perceber quando a maioria das pessoas olha no espelho. Mas a gente tem várias cebolas que formam a nossa aura, né? Então, várias camadas, vários corpos, que cada filosofia vai falar de uma forma diferente, que vários estudos vão trazer de uma forma. Mas o que é importante? A ciência já prova isso. Existe câmera fotográfica que tira foto do nosso campo áurico. Então, assim, isso já está mais que comprovado e eu não vou tentar aqui provar ou não, falar que é magia ou não, é fato. E as nossas auras estão se comunicando o tempo todo. Então, quando eu compreendo o meu fluxo de energia, eu sei a forma que o meu campo áurico impacta o outro. E aí eu paro de culpar o outro pela forma como ele está agindo. E eu passo a compreender que é a forma como ela está agindo, porque é a forma como é natural para ela. E não é só porque é a forma que eu julgo que é a certa, porque é a única forma que eu conheço, foi a forma que me disseram, ou a forma que funciona para mim. Eu vou parar de colocar as pessoas em caixinha, porque cada ser humano é único. Você é único, o seu mapa é único. Então, o seu campo de energia é único. Então, é muito difícil de dar conselhos, porque a maioria das pessoas, ou a maioria dos conselhos que você vai receber, é baseado na experiência da outra pessoa. Então, para mim, é muito fácil fazer um movimento de iniciar. Mas eu não posso dar esse conselho nem para Nath e nem para Ana, porque não é natural para elas. Então, não é só porque funcionou para mim que vai funcionar para todo mundo. Então, a gente toma muito cuidado de dar fórmulas práticas e a gente realmente, o nosso lema e o que a gente fala muito é: testa. Só testando e só se colocando como cientista da sua própria vida é que você verdadeiramente vai sentir o impacto do seu fluxo de energia na sua vida e vai realmente assumir o poder que tem o seu campo de energia na vida dos outros. Porque não adianta você jogar baixo, se diminuir para ser aceito, para que as pessoas realmente te amem, porque não funciona.
Só quando você assume o seu campo de energia, a sua essência, e você faz aquilo que faz sentido para você. Então é muito mais do que faça o que toca o seu coração, ou faça o que vai na sua alma. O que vai na sua alma. São frases que ficam bem, que nós percebemos todos, mas depois o que é para cada um é totalmente diferente. E para quem ainda tem esta questão de mas o que é isto de energia, o que é isto de energia, eu gosto sempre de falar que nós somos feitos de átomos, toda a gente assume isso e toda a gente sabe isso. Nós não pensamos que este sofá é feito dos mesmos átomos que é feito este corpo, e todos os átomos são constituídos por eletrões, prótons e neutrões, por isso tudo tem energia à nossa volta, nós próprios temos essa energia, e isso é o fluxo. Conhecer o nosso fluxo, existe este mapa que nós falamos aqui, existe um roteiro que ajuda a perceber este fluxo, que nos ajuda a perceber, ok, então porque é que funciona para ela e não funciona para mim? Porque é que a vida é uma coisa, eu não me sinto completa, eu estou na dúvida o que é que vou seguir, eu não sei o que é de escolher, eu não sei o que é que eu realmente quero. E há muito essa coisa das dicas de segue aquilo que o teu coração diz, ouve-te a ti mesmo. E as pessoas perguntam, mas o que é isso? Não é? E nós discutimos muito entre nós que é coisas diferentes para cada uma de nós. E está tudo certo, só que a partir do momento em que eu descubro que o meu é o diferente dela e está tudo bem, nós não estamos a discutir a ver quem é que tem razão, quem é que tem melhor, e que tu deves seguir aquilo que eu estou a seguir porque resultou para mim, e eu percebo o que é que resulta para mim. Esse é o principal objetivo que nós temos com o fluxo energético, é perceber o que é que funciona para mim, porque é que eu não me sinto completa. Vou ver porque é que não me sinto completa, porque é que as coisas não estão a resultar na minha vida, porque é que as coisas não estão a fluir, porque é que eu não consigo decidir e estar tranquila com a decisão que eu estou a fazer. Estou sempre na mente, nos prós e contras, não é? Da dúvida da escolha. E então o fluxo energético, e quando nós falamos deste fluxo energético, é muito isto, é eu conhecer-me a mim, é um autoconhecimento, para a partir daí eu começar a conjugar com a vida e o universo para conjugar a meu favor, para que as coisas funcionem a meu favor. Eu acho que é bem isso, assim, mas tá, vamos pra uma coisa mais prática. E como que eu sei meu fluxo energético? Tipo, como que eu sei a maneira de lidar comigo, lidar com você? Tá, somos todos diferentes, mas... E aí? Nós utilizamos uma ferramenta, não é? Que é o desenho humano, e que podem encontrar, diria que aqui abaixo na descrição, o link para fazer o desenho. E quando aparece o desenho, há muita coisa que vai aparecer, não vai perceber nada, e é isso que nós tentamos explicar. Mais do que entregar coisa já digerida, queremos é que cada um aprenda a ler o seu próprio mapa, cada coisinha, depois de colocarem lá os seus dados, o resultado final, o que é que aquilo significa e como é que eu interpreto aquilo. Então vamos de princípios básicos. O que é o desenho humano? O desenho humano, ele foi um estudo desenvolvido por um canadense que ele misturou tanto a astrologia, quanto o I Ching, quanto o estudo genético, ele fez a cabala. Ele pegou tudo isso e fez um mapa no qual é possível você compreender o seu fluxo de energia, a forma como funciona a mecânica do seu corpo. E ele colocou tudo isso num mapa, num desenho. Mas, apesar de toda a nossa compreensão que a gente passa sobre o fluxo de energia ser usando como base o desenho humano, a gente toma muito cuidado com tudo que é falado, porque a gente compreende que se você digitar desenho humano na internet, aparece muita informação, muito conteúdo, de muita coisa que foi compreendida, então, e acabou ficando um pouco raso. E a gente toma muito cuidado para não passar nada determinístico ou você é assim. Então, tudo que a gente fala então, olha o seu mapa como um todo, compreenda o seu campo áurico e a forma como a gente vai percebendo, você fazia isso quando criança, então é a sua essência, então por que você deixou de fazer? Vai fazendo essas análises e essas reflexões para que você compreenda verdadeiramente o seu desenho humano sem nenhum condicionamento. Porque
porque a gente não quer passar aqui teoria. A gente não vai falar nesse vídeo, esquece, sobre o que é gerador, o que é manifestador. Tipo, a gente não vai falar sobre isso. A gente tem trazido bastante conteúdo, então a gente tem trazido bastante conteúdo nos e-mails, bastante conteúdo no Instagram. Segue a gente aqui se você não segue. Mas o mais importante pra gente é que você compreenda que você tem um fluxo de energia único, uma forma de processar toda a energia. Então, a forma como eu falo aqui vai ter um impacto em você, vai ter um impacto de uma forma, um impacto nela de uma forma, nela de outra forma. E compreender como que você processa tudo isso para que você tome as melhores decisões, para que você compreenda os relacionamentos ao seu redor, então, tanto com o seu chefe, tanto no emprego, quanto relacionamento amoroso, familiar, tudo. E também consiga ter um norte na sua vida em relação de eu tô indo por esse caminho, mas nada tá fluindo. E nossa, a gente sabe muito bem o que é tá seguindo um caminho e tá travado e ter que usar uma força gigantesca para destravar ou de simplesmente não saber por onde ir. E a gente fica naquela estagnação, né? A gente não vai pra lugar nenhum. A gente fica ali na dúvida, sem saber mais o que fazer, aí fica ali meio que parado, sem saber, travado, realmente. E eu acho que o maior impacto é esse, às vezes você descobrir que, tipo, às vezes é uma coisa tão pequenininha, é uma pecinha só que você virar e falar, tá, então, tipo, é isso, sabe? Tipo, e além de te ajudar a entender você mesma, eu acho que o mais lindo de compreensão do fluxo energético é você compreender o outro. E também entender que tudo bem nós sermos nós mesmos, que a gente não precisa fazer nada para agradar o outro. Tá, isso pode acabar afastando algumas pessoas da nossa vida? Pode, com certeza, porque às vezes a gente tá nos anulando para caber um espaço que não é nosso. Mas quando a gente se empodera de quem nós somos, vai acabar afastando algumas pessoas, mas vai acabar trazendo pessoas muito mais alinhadas com quem nós somos. E a liberdade de ser quem você é. E, tipo, ter as pessoas ao seu redor te apoiando e falando, nossa, não, tudo bem, você pode ser quem você é, sem precisar se diminuir para caber aqui, eu acho que é libertador, assim, transformador, né? A gente tava falando muito sobre isso, sobre o empoderamento, né? De, tipo, seguir o nosso fluxo nos dá essa sensação de empoderamento, de, tipo, ó, posso tudo agora, porque eu tô fazendo o que realmente a minha alma quer. E neste saber quem você é muito esta coisa de como é que eu sei, não é? Como é que eu sei aquilo que eu quero? Como é que eu sei seguir aquilo que eu sou? Então este passinho atrás que nós damos é explicar que, ok, então, segundo estas informações, segundo o seu campo áurico, segundo o seu fluxo de energia, a pessoa que poderá ser isto e isto e isto. E damos dicas e exercícios. E mais do que ouvir o que a Ana, a Nath e a Tassi têm a dizer sobre o tema, eu vou experimentar na minha vida, ver se isto faz sentido. Então não queremos trazer aqui o conteúdo, como a Tassi estava a dizer, baseamos nele sim, é importante ter a base nele sim, mas é uma base para que depois possam experimentar, tal como nós experimentamos. Por isso nós só trazemos uma coisa que achamos que foi tão incrível para a nossa vida, nós temos, ok, vamos ter que partilhar isto. As pessoas, é bom que se cada um estiver a seguir o seu papel e a ser quem é, então todos nós também vamos estar todos muito mais alinhados, enquanto sociedade vamos para um sítio muito melhor, porque a maioria das pessoas, como não sabe como é que me vou encontrar, eu falo muito, como é que eu me encontro, né? Como é que eu me conheço, é só uma ferramenta, é só uma dica, como poderá fazê-lo. Há outras mais. Nem toda a gente vai gostar, nem toda a gente tem que seguir, experimentem, mas o experimentar é importante. Antes de dizer, não acredito em nada disto, isto não resulta comigo, isto não é verdade, experimentem. Porque é que vão perder? Nada. Vão sair da dúvida, vão ver se resultou, não resultou, vou procurar outra coisa. Eu acho que é isso. O mais importante é a gente assumir esse papel como o seu próprio cientista e poder dizer, eu fiz isso e não deu certo, né? Porque o que é não dar certo? É não corresponder às expectativas, mas quem disse que aquela expectativa era mais alinhada para você, né? Então, nossa, poder testar dá uma liberdade de vida, dá uma liberdade de, eu tô só experienciando uma leveza
eu vou por ali agora e se amanhã não for eu volto, tira um peso, sabe? E acho que isso é o mais importante, compreender que a forma como você, por exemplo, digere as emoções é única, assim, é diferente. Então, só falando um pouquinho aqui, porque para não ficar tão genérico, mas é porque é difícil, porque se eu for falar de cada um, são 9 centros de energia que cada um tem uma particularidade e traz cada insight que por mim eu falaria, tipo, todos eles por horas. Seria um vídeo só falar sobre isso, sobre os 900. Por isso que a gente gravou mais de 20 vídeos, escrevemos quase 300 páginas, porque realmente é muita informação, mas só para você ter uma ideia sobre a forma como a gente lida com as emoções. Então, 50% das pessoas, elas estão aqui para transmitindo as emoções, tem um ciclo emocional e compreender esse ciclo emocional é uma virada de chave gigantesca, porque você para de culpar o externo por coisas que simplesmente vai passar. Acontece. Você é uma pessoa que compreende o seu ciclo emocional. E quando você e outras 50% das pessoas, elas estão ampliando o tempo todo as emoções do externo. Então elas sentem isso em um nível absurdo, muito mais do que, por exemplo, ela tá transmitindo a emoção dela, eu tô amplificando, a Nath tá amplificando, e aí o que ela tá sentindo vira um boom gigantesco. Então... Ainda bem que eu estou feliz, né? Um vídeo bem triste. É dos lençóis. Mas compreender isso é uma das frases de quem são esses 50% emocional que tá recebendo mas eu nunca senti isso antes na vida. Numa relação amorosa, já senti isso. Já falei isso muitas vezes. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, é por isso. Porque eu sempre achava que eu nunca senti isso na vida antes. É muito especial essa conexão. Sim, eu realmente nunca tinha sentido na vida e nunca mais senti igual, porque eu tava ampliando a emoção daquela outra pessoa. Então, compreender tudo isso, meu Deus, é tipo uma mudança de chave gigantesca, libertador, porque você sai do aprisionamento das emoções, sai do aprisionamento da mente, que tá sempre contando história. Então, você passa a compreender quando que é a sua mente contando uma historinha ou quando é uma vozinha da sua intuição verdadeiramente. E o que é intuição também é um tema. E ainda vou fazer um vídeo falando 2 horas. Só de intuição, inclusive é legal, gostei. Porque só de intuição, porque é muito mais do que uma coisa, mística, eu não tenho intuição. Ou... Cada um a intuição ela pode ser percebida de diversas formas, mas existe uma forma, um dos centros de energia de novo, que fala sobre a intuição de uma forma mecânica também. Quando a pessoa tem esse centro definido e realmente compreende isso na vida, ela consegue perceber a intuição de uma forma muito mais fácil. Inclusive tem um exemplo bem legal da pessoa que a Ana leu o mapa hoje. Eu posso contar um bocadinho em que a pessoa dizia que ela tem autoridade sacral, ou seja, é um centro de energia muito importante no mapa dela. Depois podem ver o que é isto, autoridade, o que é isto, centro. Mas ela dizia que tinha tido a intuição de que tinha que mudar de lugar com o marido que ia a conduzir, a dirigir. O marido ia a dirigir e ela sentiu que tinham de trocar de lugar e perguntou, não queres mudar e vou eu a dirigir? E ele, mas porquê? Lá estás tu com estas coisas de não saber? Ok, tudo bem. Pararam, trocaram de lugar e mais à frente encontraram a polícia e na verdade ele tinha bebido 2 copos de cerveja antes de pegar no carro e por isso quando encontraram a polícia já estava tudo resolvido. Então ela teve acesso a essa intuição de mesmo antes de chegar a polícia, não queres trocar de lugar e mudamos de passageiro. E quando eu estava a explicar que ela tinha acesso a esta intuição, ela disse, nossa, mas é mesmo isso que acontece, é mesmo essa voz que eu ouço. Então é bom no fluxo, é só um exemplo, mas é bom que no fluxo não é uma coisa de chave, é uma coisa de o que é que acontece realmente na nossa vida. E muitas vezes quando estamos a ler, quando estamos a estudar, começamos a pensar no que é que já nos aconteceu e pensamos,
ok, agora percebo o porquê das coisas. E trazemos um bocadinho disto, porque todos nós estamos sempre num fluxo energético. Mesmo não sabendo nada, toda a gente está no seu fluxo energético. Quando nós pomos em muita carga com a mente, na dúvida, o que é que eu vou fazer, começo-me a bloquear, isto não é certo, porque se a Naty faz diferente, porque é que eu vou fazer desta forma? Porque é que a outra pessoa está agora a vir para cima de mim com isto, com estas ideias? Então, quando nós compreendemos o nosso, passamos a compreender o outro, torna-se tudo muito mais fluido, é tudo uma brincadeira, afinal de contas, é tudo uma experimentação. E nós próprios temos de estar sempre a dizer, cuidado, não sei o quê, olha que não sei o quê, mas eu não sei o quê. Então, é isso, é um bocadinho, este fluxo é eu saber quem é que eu sou a partir de uma compreensão de como é que o meu corpo funciona, a nível energético. Então, era isso que a gente queria trazer de uma forma mais leve, menos teórica, mas a gente tem milhões de exemplos e milhões de conteúdos. A gente tem tentado trazer isso aos poucos para que não fique muito maçante, porque a gente percebe a densidade de todo o conteúdo do desenho humano, então a gente tem tentado desmistificar o nosso fluxo de energia, compreendendo que é uma forma mecânica e que você tem a sua, e que quando você encontra a sua e age seguindo a mecânica do seu corpo, tudo fica mais leve. Então, não é nada do além, não é nada místico, não é nada que Deus vai bater na minha porta e vai mudar a minha vida com uma varinha mágica. Podia, mas é mais um exercício de presença, de consciência e de trazer para a nossa vida no dia a dia. Mais importante do que qualquer teoria é colocar em prática. E se as pessoas com quem a gente está compartilhando todo esse conteúdo conseguirem colocar um pouquinho em prática na vida delas e já mudarem, já virarem várias chaves pra gente... Tá feito. Tá feito. Então, gratidão. E pode perguntar aqui mais coisas, pode sugerir temas. A gente tá muito aberta porque a gente quer ter esse papel mesmo de estar presente nesses insights e nessa sua jornada e fazer parte dela de alguma forma. Gratidão.